Oiê! Ainda dá tempo de falar sobre as minhas leituras do primeiro semestre? Eu sou Eli e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu estou sorrindo porque é bem nostálgico falar o oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Eli, porque faz tanto tempo que eu não posto vídeo aqui, eu acho que pra mais de 3 meses, assim, eu nem me lembro. É tanto que quando eu pensei em fazer esse vídeo, né, sobre as leituras, minhas leituras do primeiro semestre, eu pensei, gente, vai dar tipo, sei lá, 5 minutos, porque eu quase não li esse semestre. Mas me surpreendi, por quê? Porque quando eu fui olhar meu Scooby, eu tenho livros assim, tipo, muitos livros que eu li que eu achei que eu tinha lido ano passado, mas na verdade eu li no início do ano, porque eu postei vídeo, eu acho que em março, abril, mais ou menos, que foi finalizando certas leituras. Então, eu terminei algumas leituras no início desse ano e não no final do ano passado, sabe? E aí, eu só tava me lembrando das leituras recentes, né, que eu concluí e as várias outras que estão em andamento, porque confesso que se em 2024, confesso que eu estou muito, como é que eu posso dizer? Não estou tão leitora ultimamente. Eu achei que em 2024 eu não tava sendo tão leitora assim quanto em 2023, mas em 2025, sabe, eu tô me superando. No entanto, tenho algumas leituras aqui pra falar com vocês. Algumas delas já vão ter vídeos de vlog, de resenhas, que foi as que eu concluí, né, no início do ano, até quando eu tava postando vídeos no canal. E outras que eu pretendo trazer resenhas e vai sair vlog de leitura. Então, eu não vou me aprofundar sobre nenhuma delas. Se caso tenha algum livro aqui nessa lista que você queira que eu fale um pouco mais, né, que eu traga mais detalhes sobre a história, deixa aqui nos comentários, né, qual livro, né. Isso considerando que não tem nenhum livro aqui, eu não fiz nenhuma resenha, nenhum conteúdo, ou não vai ter, né, porque eu vou avisando conforme eu vou falando sobre eles, né. Então vamos lá, vou pegar aqui meu tablet pra já abrir aqui o Scooby e começar a falar. Eu espero que eu consiga, né, na verdade, falar, porque tem alguns que eu terminei tipo em janeiro, outros que, enfim, foi nesse início de ano, sabe? Então, assim, eu não sei se eu vou conseguir me lembrar tanto de detalhes, porque eu sou o tipo de pessoa que, por mais que eu goste de um livro, eu às vezes não, é sempre, quase sempre, eu apago, assim, tipo, muitas partes da história na minha cabeça. Eu só fico com a informação de que, tipo, eu amei esse livro, ou eu não gostei desse livro, sabe? Tipo, eu guardo isso, tipo, é muito bom ou não é muito bom. E o resto eu vou esquecendo. Isso, não sei, faz parte de mim. Enfim, o primeiro livro que eu terminei foi em janeiro. E eu dei 4 estrelas, foi O Complô de Casamento, da Christina Forst, que é a mesma autora de Um Favorzinho do Vizinho. Aqui a gente vai acompanhar a história. É outro ponto que chegou aqui, importante. O nome dos personagens. Se eu errar, você me perdoe, porque são muitos personagens e a minha memória, assim, pra nomes não é muito boa. Mas se eu não estou enganada, aqui é Violet. E tem conteúdo sobre esse livro aqui no canal. Tem shot, tem também, eu acho que é um vlog de leitura. Eu vou deixar linkado todos os conteúdos que tiverem. E, né, que for possível colocar, porque até 5 conteúdos, são 5 cards que a gente pode colocar no vídeo. E os que não couber nos cards eu coloco na descrição. Então esse foi o primeiro livro. Eu lembro que eu gostei muito da história, porque essa autora, assim, ela escreve de um jeito que me cativa bastante. Eu gosto muito do desenvolvimento, das narrativas e tudo mais. E aqui a gente teve a possibilidade de conhecer mais a Violet, que é uma personagem que aparece, né, um pouco citada, um pouco no livro Um Favorzinho do Vizinho. Eles não são uma série, né, esses livros você não precisa, tipo, ler primeiro O Favorzinho do Vizinho pra poder ler O Complô do Casamento, mas eles estão ali no mesmo universo. O que me faz pensar que possa ter aí um terceiro livro, porque são 3 irmãs. A Lily, de Um Favorzinho do Vizinho, e a Violet desse. E tem também, acho que é a Iris, não me lembro muito bem o nome da terceira irmã, mas tem uma outra irmã, então eu acho que possa vir aí o livro dessa terceira irmã, né? Então aqui a gente conhece um pouco mais sobre essa personagem que, na visão de Lily, em Um Favorzinho do Vizinho, ela era assim, tipo, super resolvida, sabe? Super
desprendida das coisas, bem desenrolada. Mas quando a gente vai conhecendo a história dela, a gente vê que também não é assim, que ela tem os medos dela, que ela tem os desafios. Uma moto passando. Que ela tem, sabe, os problemas dela, da vida dela, como qualquer pessoa tem. E aí a gente vai acompanhando, né, também o envolvimento dela com o... Ai, agora, gente, não lembro o nome dele. Caleb? Não, Caleb é do outro livro. Não me lembro o nome do personagem que faz par com ela, mas eles vão ali, tipo, desenvolvendo uma história de amor bem interessante. Eles se conhecem na época do ensino médio, e aí eles começam a ficar juntos, mas só que eles não acabam... Eles têm personalidades fortes, né, e acabam não ficando juntos, e aí passam vários anos, e eles se reencontram depois, e acabam casando sem querer, e aí levam essa... sabe, essa mentira adiante, e conforme as coisas vão caminhando, eles vão se entendendo e as coisas vão acontecendo, né? Então esse foi o primeiro livro, né, que eu li em janeiro, e assim, tipo, gostei muito, muito, muito mesmo, e eu indico bastante. Então essa foi a primeira leitura, né, de 2025, vamos partir para a próxima. O segundo livro, gente, foi um livro assim que eu amei demais, 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 demais. Foi uma indicação que eu vi lá no Instagram. E aí eu fiquei louca pra ler, já comprei o livro. E ele também, na época, tava pra ser lançado uma adaptação, concorreu ao Oscar, prêmio do Oscar e tudo, que foi Um Robô Selvagem, gente. O Robô Selvagem, na verdade, né? Que foi Robô Selvagem, do Peter Brown. Esse livro é maravilhoso, é incrível, tanto o livro quanto a adaptação. Ela tá disponível no Prime, né, pra quem quiser assistir. Mas assim, se você puder, leia o livro também. Leia antes de assistir ao filme, porque existe algumas... Afinal, é uma adaptação, né? Então, existe umas diferenças, né, entre o livro e o filme, mas ambos são maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos. Né? Aqui a gente vai conhecer uma robô chamada Ross, que ela vai acabar parando em uma ilha após o navio que ela estava sendo transportada juntamente com outros robôs naufragar. E ela é a única que acaba ficando intacta, porque muitos robôs afundaram, outros foram levados pra praia, só que eles chocaram, né, tipo, as ondas chocavam eles, é assim que fala. Enfim, os caixotes que eles estavam acabaram chocando nas rochas, né, por conta das ondas, e o dela foi o único que segurou ali e deu pra ela ficar intacta. E aí os animaizinhos ali curiosos, né, as lontras, que foram os primeiros que acharam ela, acabaram ligando ela, sabe? E aí ela foi se adaptando, passando por um monte de coisas dentro daquela ilha, né? Tipo, ela, enfim, tava num lugar completamente diferente e ela foi feita pra servir, né? Então, ela se adaptou ao meio, acabou adotando um filhotinho de ganso, acho que era de ganso, e assim, uma história linda se desenvolve a partir disso, sabe? Então, é um livro muito bonito, eu tenho ele aqui, deixa eu mostrar pra vocês. É um livro lindo, assim, de muitos aspectos, né? Na história em si, em todas as mensagens que ele quer passar. A adaptação também, assim, é incrível, incrível, incrível. O enredo, a parte visual, enfim, sonoplastia, tudo muito bom. E aí, no livro, você tem algumas ilustrações, sabe? No decorrer da história. Então, é um livro muito bom pra ler até aí com as crianças, assim, tipo, é um livro que tem muitas mensagens e eu achei, assim, tipo, lindo. Eu fiz várias marcações, tem conteúdo dele aqui no canal, tem um shot também, vou colocar aqui pra vocês. Então, esse foi o segundo livro, e esse eu dei 5 estrelas, né? Perfeito, favoritado, com certeza, e eu, assim, tipo, panfletei, enfim, eu indiquei muito ele pra vocês, e eu continuo indicando, porque, assim, ele é sensacional. Vamos para o terceiro livro, que esse, em contrapartida, foi um livro que eu não gostei. E foi assim, tipo, difícil demais
terminar ele. Eu não sou muito do time que abandona livro facilmente, eu já abandonei, mas eu insisto, sabe? Eu fico ali tentando dar uma chance, tentando ver se, tipo, de repente lá pro final o livro não melhora. Mas esse não deu. Eu ainda dei 3 estrelas pra ele, que foi O Namoro de Mentirinha. Porque aqui a gente vai conhecer a história da... Aqui tem o Caleb. O Caleb e a... Ah, eu não lembro o nome dela agora, pronto. Não lembro o nome dela, mas enfim, tipo... Eles... O romance deles, assim, tipo, é muito legal e tal. Só que, tipo, eu acho que a história se, sabe, amarrou muito. Ficou um negócio macento. E fora que, tipo, quando chegava na parte apimentada, demorava muito, perdia toda aquela emoção, aquela, sabe, detalhes e detalhes, detalhes, detalhes. Ah! Sabe, tipo, me deixava louca. E não acabava, assim, tipo, quanto mais eu lia, o negócio não acabava. Eu realmente não gostei. Foi o primeiro livro que eu li dessa autora. E eu sei que ele faz parte de uma série, né, da série Love Light. Mas, sinceramente, quando eu vejo esse livro e os outros da série que eu nem li, eu já fico assim, tipo, peguei ranço, gente, me desculpe se você gosta. Diga aqui, mas assim, eu peguei um pouco de ranço. E aí, esse foi o terceiro livro que eu li. Deixa eu ver quando foi que eu finalizei essa leitura, né? Tem um blog, eu comento mais sobre ele, eu não vou falar muito mais aqui. A moto passando. Não vou falar muito mais sobre ele aqui, porque afinal não foi um livro que eu gostei muito, então meio que tipo, já apaguei todas as informações do meu banco de dados. Mas eu tenho, acho que é um vlog, vou deixar aqui linkado pra vocês. Pronto, esse eu li em fevereiro. Finalizei em fevereiro. Aí o outro que eu li, gente, foi um que eu também li em fevereiro e, tipo, 5 estrelas favoritado. Inclusive, saiu o segundo, que foi Andorinhas de um Continente em Chamas. Que foi Andorinhas de um Continente em Chamas. Ele faz parte da trilogia Logos, é nacional. É uma ficção cristã e nossa, é uma história, assim, tipo, muito legal, porque mistura fantasia, aventura, acho que um pouco de ficção científica, sei lá, sabe, tem um tempero, assim, um negócio muito bom nessa história, fora que a escrita da autora é sensacional e a personagem feminina, sabe, que é a protagonista da história, ela é incrível, porque ela é uma personagem forte, ela tem os medos dela, tem ali as falhas dela, afinal, tipo, ela não é perfeita, mas é uma personagem muito forte, sabe? E eu gosto da história que traz personagens femininas fortes, mas imperfeitas, afinal, né? É isso, né? Mas é uma história muito boa. Tem também um vlog que eu falo um pouco mais sobre essa história, e aí eu vou deixar linkado pra vocês. E lançou recentemente o segundo volume, porque esse daqui foi lançado há algum tempo, e aí quando eu li, o segundo já estava próximo pra sair, então foi ótimo, mas eu ainda não li o segundo, quero muito ler. Esse aqui, quando eu li, tava no Kindle Limit, o segundo não está, então meio que, tipo, eu tô esperando ver se entrar no Kindle Limit, ou então se eu vou comprar os dois, porque se eu for comprar só um, não faz sentido, eu tenho que comprar os dois, e a edição é lindíssima, o livro físico é muito bonito. E aí, o segundo também, assim, o primeiro, na verdade, acabou com um acontecimento bombástico. E aí tinha que ir, sabe, pro segundo logo, mas enfim. É um livro muito bom, gente, muito bom. Vou deixar aí linkado o conteúdo pra vocês. Também eu dei 5 estrelas e favoritei, porque esse livro é sensacional. E aí eu falei que eu li ele em fevereiro, né? Se não falei, li em fevereiro. O próximo livro foi um livro que também já tem conteúdo aqui no canal, vou deixar também, que foi um vlog, que foi um livro que eu li em março, dei 4 estrelas, que foi Lugar Feliz, da Emily Henry. Eu gosto muito dos livros dessa autora, eu acho que ela traz romances que tratam muito mais do desenvolvimento dos personagens, sabe, tipo, de problemáticas mais profundas. Não é só sobre o romance, sabe, tipo, não é um romance romântico, assim, tipo, unânime, sabe, tipo, não é só sobre o romance do casal, mas sobre questões a mais,
sabe? É um livro com camadas, tem profundidade. E aqui, nessa história, a personagem principal, ela tem que lidar com certas dores e, enfim, sabe? Com coisas que ela precisa lidar para poder prosseguir. Enfim, eu vou deixar linkado também, né, para vocês aí o conteúdo que eu falo um pouco mais. E eu fiz um vlog, nesse vlog eu vou fazendo atualizações, né, sobre a minha experiência com essa leitura. E, enfim, acho que vai ficar bem melhor para que vocês possam acompanhar. O outro livro lido foi lido em abril, que foi um livro que a gente estava tentando trazer o clube de leitura que a gente faz por aqui. Eu e meus amigos, as minhas amigas, a gente tem um clube de leitura, meu esposo também participa, outras pessoas também estavam participando, mas a gente não conseguiu botar pra frente nosso clube de leitura esse ano, mas tudo bem, né? Tipo, fases e fases. Mas a gente tentou ler esse livro aqui, que foi a Biblioteca dos Sonhos Secretos, que era um livro que eu queria muito ler, tava até na minha lista. E aí, num sorteio, esse livro saiu, foi indicação de uma das integrantes, e ele acabou sendo sorteado. Mas assim, ele é um livro de ficção de cura. Eu dei 4 estrelas pra ele, porque eu gostei da profundidade, mas não é um livro de ficção de cura que eu mais amo, sabe? Eu já li outros melhores. E esse não é uau, sabe? Porque aqui a gente vai acompanhar, são histórias, é como se fosse, acho que são 5 histórias, se não estou enganada. 5 histórias, e essas histórias, elas estão, de certo modo, ligadas ou não, sabe? Algumas se entrelaçam, outras não. Mas eles sempre vão pra biblioteca, uma biblioteca que, acho que, se não estou enganada, é uma biblioteca pública, e lá tem uma bibliotecária que faz indicações, muito mais indicações de livros. Ela não faz só indicação de livro, mas ela meio que dá um direcionamento, sabe? Pra pessoa. Quando a pessoa tá meio perdida, seja profissionalmente, seja na vida pessoal, com algum problema, enfim, aí ela faz a indicação do livro do que a pessoa quer, do assunto que a pessoa quer, mas ela dá ali tipo um toque de piripimpim pra pessoa tomar um rumo na vida. Só que era tipo assim, o início de cada capítulo, quando ia começar numa nova história, era sempre do mesmo jeito, e a bibliotecária foi descrita de uma forma que não me agradou muito, assim, tipo, ela, sabe, meio carrancuda, meio mal-humorada. Eu acho que trouxe um estereótipo muito grande que é bibliotecário vive, que é essa de que, tipo, a gente é aquele bibliotecário chato, sabe, que manda todo mundo ficar cala a boca, menino, desse jeito, e mal-humorado, sem ânimo, sabe, sem vigor, que usa um cachecolzinho, prende o cabelo, aquela coisa assim bem estereotipada, e eu não gostei. Não gostei dessa parte. Eu acho que podia ter sido melhor nesse sentido. E também porque todo início da história de um personagem diferente era muito mais do mesmo. Mas ainda dei 4. Dei 4 porque eu achei que foi profundo. Entendeu? Eles mudaram de vida e foi interessante. E aí, agora, partindo para o próximo, esse eu dei 4 estrelas também. Foi um livro muito bom, mas também não foi uau, vou favoritar, porque tava muito animada por essa história, mas teve coisas que me deixaram meio assim. É um livro que vai falar muito profundamente, intensamente sobre luto. Afinal, a personagem principal, ela perdeu a tia, e a tia era uma pessoa importante na vida dela. Deixa eu falar o livro. 7 Anos Entre Nós, da Ashley Poston. Esse livro foi um lançamento. Eu comprei ele na pré-venda, o e-book. E aí, quando lançou, já comecei a ler. Só que eu acabei deixando um pouquinho de lado. Não porque o livro não era bom, a escrita não era boa, mas porque eu acho que ressaca literária mesmo, sabe? Mas quando eu voltei, eu senti que também certas partes não eram tão agradáveis. Até porque, como eu disse, essa parte do luto, ela é muito profunda, muito trabalhada mesmo. A tia era uma pessoa significativa na vida dela. E aí ela vai morar no apartamento da tia. Eu vou trazer resenha desse livro, então não vou falar muito sobre ele.
tá? E eu nem comentei, mas o outro livro não tem resenha, e eu acho que eu não fiz nenhum conteúdo sobre ele. Mas também é só sobre isso mesmo, né? A Biblioteca dos Sonhos Secretos. Eu comentei o nome do livro, gente. E agora? Só não comentei, foi a Biblioteca dos Sonhos Secretos. E aí eu não tenho conteúdo sobre ele e nem pretendo trazer, mas é isso, sobre isso, né? E 7 Anos Entre Nós, ele foi um lançamento, eu comprei o e-book e aí quando eu comecei a ler, gostei, mas tem essa parte, né, da questão do luto. E aí ele vai, enfim, aprofundar bastante sobre isso. Mas ela vai perder a tia dela e vai morar no apartamento dela, da tia, né, que foi da tia. E a tia já contava algumas histórias sobre esse apartamento, sobre a possibilidade dele viajar no tempo. Então, ela vai conhecer alguém que tá, tipo, há 7 anos atrás, sabe? Ela vai conhecer alguém que tá lá no passado, mas que depois ela vai reencontrar no futuro. Acho que isso é um spoiler. Enfim, não vou aprofundar muito, mas é uma história muito interessante e ele chama ela de Limãozinho, assim, tipo, é muito fofo o romance deles. Mas eu acho que demora muito no desenvolvimento e essa parte também do luto fica pesada, sabe? Eu acho que por isso que eu não dei 5 estrelas. Mas, de um modo geral, muito bom, muito bom, muito bom. Gente, tô amando, sabe? Já tá aqui há 20 minutos falando e tipo assim, eu achei que não ia ter livro pra trazer aqui pra esse vídeo, mas estava enganada. E meus cabelos estão aqui super arrepiados, mas é sobre isso, gente. Foquem no conteúdo. E aí, então esse foi o outro livro, né, que eu li, que foi lido em julho. Em julho. Esse eu li em julho, né, finalizei há pouquíssimo tempo, a gente tá em agosto. E o último, né, pra fechar aqui, né, com chave de ouro, que foi um livro que eu finalizei também em julho, foi Divinos Rivais. Comprei o box, tava acompanhando aí o box, namorando com ele, com aquele box que tem, sabe, todo um corte e tal, super bonitinho. E aí ele ficou no preço bom, comprei o box e já comecei a ler. E aí ele também não... E sobre esse livro, né, eu não vou falar tanto porque eu tô fazendo um vlog de leitura, né, falando sobre ele e sobre Promessas Cruéis, que é o que eu tô lendo agora. Então não vou me aprofundar, mas nesse daqui eu dei 4 estrelas também, porque foi um livro que eu gostei, mas assim, também não foi aquele livro que eu fiquei, poxa, sabe, alugou um triplex na minha cabeça, esse livro é fantástico. Não foi bem assim. Eu já tinha lido um outro livro dessa autora, né, da Rebecca Ross, que foi Ascensão da Rainha, então eu já conhecia a história dela e achava... Então eu já conhecia a escrita dela e assim, eu achei muito boa, né, na época que eu li Ascensão da Rainha, então eu já esperava que seria muito boa também. E em Divinos Rivais, o que é legal é porque as cartas, sabe, ler as cartas que eles trocam é muito bom. Então, pra quem não sabe, aqui, né, a gente vai acompanhar a história da Iris e do Roman, e eles estão em uma época que tá acontecendo ali uma guerra entre deuses, enfim, tipo, e tá tudo muito caótico, o irmão dela vai pra guerra, ela deixa de se comunicar com ele, e na verdade ela manda cartas pra ele, na verdade é como se ela mandasse cartas pra ele, ela escreve e coloca no guarda-roupa, né, e só que ela não tem respostas dele, tipo, afinal ela tá colocando no guarda-roupa, só que chega um certo dia que sim, ela vai ter uma resposta, entendeu? Só que quem vai responder não é o irmão dela, é uma outra pessoa. E ela começa a se comunicar com essa outra pessoa. E enquanto isso também ela vai estar sem a notícia do irmão, porque o irmão foi pra guerra e não se comunicou mais com ela. E as coisas vão caminhando e tem todo um romance. Esse casal também tem uma química muito boa, tem um molho muito bom. Então, enfim, não vou falar muito mais porque eu quero trazer, né, tipo, o vlog, onde eu dou realmente as minhas impressões pra vocês. E aí, quando eu tiver liberado, enfim, vocês vão saber o que eu achei. Mas, de modo geral, né, tipo, é isso. 4 estrelas pra esse livro. E ao todo foram 8 livros concluídos. Teve um do Mário Sérgio Cortella, que são vários, 56 sabedorias, acho que é. Vários ensinamentos sobre diversos assuntos que eu tô assim, tipo, terminando, acho que faltam 5 páginas. Isso há um tempão.
e eu não terminei. Também comecei Dewey, Um Gato na Biblioteca, que também é bem legal, mas não finalizei. Deixa eu ver outro que eu tô também em andamento. Também tem algumas leituras aqui em andamento que eu comecei recentemente. Tô lendo O Roteiro do Amor, né? Eu comprei o e-book. Ah, tá aqui, Sabedorias para Partilhar, do Mário Sérgio Cortella. Tô muito pertinho de terminar, mas não terminei. Não atualizei nem aqui o Scooby, porque aqui tá 32%, mas eu já tô muito mais que isso. 92, eu acho. Muito mais. Dewey, Um Gato na Biblioteca, que tá 41, mas eu também acho que eu já tô muito mais do que isso. Não atualizei aqui. Eu comecei a ler Água Viva, da Clarice Lispector, mas eu confesso que não foi tanto quanto eu esperava, sabe? Comecei a ler também O Roteiro do Amor, tá em andamento, e Promessas Cruéis, que também é o que eu tô fazendo, o vlog de leitura. Então, meio que, tipo, teve aí umas outras leituras que ficaram paradas. Por exemplo, Dewey e o de Mário Sérgio Cortella, eu comecei há vários meses, então já daria pra ter terminado. Mas, e Água Viva também, da Clarice Lispector. Mas é sobre isso, né? Roteiro do Amor e Promessas Cruéis eu comecei recentemente. Mas é isso. Essas foram as minhas leituras do primeiro semestre. Foram até mais do que eu imaginava. Foi muito bom, na verdade, fazer esse vídeo, porque eu fiz esse apanhado de todas as leituras que eu fiz esse ano até agora, porque eu achava que eu tinha lido, sei lá, 3, 4 livros. Eu só lembrava, assim, tipo, das leituras mais recentes mesmo que eu tinha feito. Eu não lembrava das leituras do início do ano, que era quando eu ainda tava produzindo conteúdo pra cá, né? Então, assim, foi muito bom, na verdade, né, fazer esse vídeo. Já estou aqui com 26 minutos falando igual uma matraca. Então, não esquece de curtir esse vídeo, caso você tenha gostado. Tá sendo muito bom gravar ele, assim, tipo, nossa, fazia muito tempo que eu queria vir aqui conversar, falar com vocês sobre as minhas leituras. Pra voltar aqui pro YouTube, eu não tava conseguindo, e assim, tipo, decidi ligar a câmera e começar, porque, entendeu? É sobre isso. Às vezes, planejar demais não dá certo. Tem que fazer. Enfim, do nada uma reflexão. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve. E pra você que chegou recentemente, seja muito bem-vindos. Muitas pessoas estão chegando por aqui, né? Nesse meio tempo aí que eu tô sem produzir conteúdo, graças a Deus, o canal continua a crescer. Então, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês aproveitem todos os conteúdos aqui do canal. Já deixem também aqui nos comentários conteúdos que vocês gostariam de ver por aqui. Livros que vocês gostariam que eu trouxesse, resenhas de repente. E depois eu falo sobre as minhas leituras que estão em andamento. De repente, talvez eu comece até um vlog sobre essas leituras que estão em andamento, para finalizá-las, né? Usar aí como incentivo para finalizá-las. E em breve também vai ter o vlog de leitura, né, de Divinos Rivais e Promessas Cruéis. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, se inscrever e tudo mais. E fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima. Tchau! Ai, ainda sei fazer isso, gente.